Bom dia, graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Hoje, dia 5 de setembro, há 248 dias, lendo e ministrando a palavra de Deus ao teu coração. Pegue aí e anote agora a leitura, a referência da leitura da Bíblia do dia de hoje. Nós vamos começar no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 27. Livro de 2 Crônicas, capítulo 10 e capítulo 11, e Salmos de número 75. Eu vou ler a Bíblia com você agora, nesses minutos que nós vamos ter aí pela frente. E logo após vem o momento da oração da fé. Serão os 20 minutos, creio eu, mais importantes do seu dia. Fique conosco até o final, em nome de Jesus. Oração da palavra. Senhor, nós vamos ler a Tua palavra agora. Que a Tua palavra venha falar comigo e venha falar com os Teus filhos, em nome de Jesus. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 ao 27. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento, secou seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, uma das suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isto, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, ele que estava enfermo, ficou ainda 2 dias, até o lugar onde estava. Depois disso, então, ele fez os seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Seus discípulos disseram: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais para lá novamente? Jesus respondeu: Não há 12 horas do dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo? Mas se algum homem andar de noite, ele tropeça, porque não há luz. Essas coisas falou logo depois que ele lhes disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. Disseram então seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Mas Jesus havia falado da sua morte, mas eles pensaram que ele falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Estou contente por causa de vós de que eu não estivesse ali, para que criais. Entretamos, vamos até ele. Então disse Tomé, que é chamado Dínamo, aos seus condiscípulos: Vós também, para que possamos crer, morrer com ele? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já 4 mortos, há 4 dias. Quando chegou Jesus, encontrou Lázaro há 4 dias no sepulcro. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, e Maria ficou assentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo quanto tu pedires a Deus, ele te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do terceiro e na ressurreição do último dia. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Tu crês tu nisto? E ela disse: Sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que havia de vir ao mundo. Livro de 2 Crônicas, capítulo 10 e capítulo 11. Roboão foi até Siquém, pois todo Israel veio fazê-lo rei. Reboão, o filho de Nebate, que estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, ouvindo isto, voltou ao Egito. E eles mandaram chamá-lo. Assim Reboão e todo Israel vieram falar com Roboão, dizendo:
O teu pai fez o nosso jugo doloroso. Agora, portanto, alivia tu de alguma forma a dolorosa servidão que o teu pai e o jugo pesado que ele pôs sobre nós, e serviremos a ti. E ele lhe disse: voltai a mim depois de 3 dias. E o povo partiu. E o rei Roboão tomou conselho com os anciãos que haviam se colocado de pé diante de Salomão seu pai, enquanto ele ainda vivia, dizendo: que conselhos vós me dais para voltar a responder este povo? E eles falaram: se fores bondoso para com este povo e agradá-lo, falarem boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Porém, se abandonar o conselho dos anciãos e lhe derem, porém ele abandonou o conselho que os anciãos lhe deram, tomou conselho com os mais moços, que haviam crescido com ele e que se punham de pé diante dele. E ele disse: que conselho me dás para que possamos voltar a responder a este povo que falou comigo, dizendo: alivia de alguma forma o jugo que teu pai colocou sobre nós? E os moços que haviam crescido com ele falaram, dizendo: assim responderá ao povo que falou contigo: o teu pai fez o nosso jugo pesado, mas fazes tu com que ele seja de algum modo mais leve para nós. Assim dirás: o meu dedo mínimo será mais grosso que o lombo do meu pai. Portanto, meu pai colocou um jugo pesado sobre vós, eu porei mais para o vosso jugo. O meu pai vos castigava com chicotes, eu vos castigarei com escorpiões. Assim Jeroboão e todo o povo que vieram até Roboão no 3º dia, como ordenou o rei, dizendo: retornai a mim no 3º dia. E ele respondeu grosseiramente, e o rei Roboão desprezou o conselho dos anciãos. E respondeu ele segundo o conselho dos jovens, dizendo: o meu pai fez o seu jugo pesado, mas eu acrescentarei isto: o meu pai vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não atentou ao povo, porque a causa era de Deus, para que o Senhor pudesse cumprir a palavra do qual falou pela mão de Aia, o silonita, a Jeroboão, filho de Nabete. E quando todo Israel viu que o rei não quis ouvir a eles, o povo respondeu ao rei, dizendo: que partes temos nós com Davi? E nós não temos herança alguma no filho de Jessé? Cada homem para a sua tenda, ó Israel. Agora, Davi, olha para a tua própria casa. Assim, todo Israel foi para as suas tendas. Porém, quando os filhos de Israel, que habitavam nas terras de Judá, Roboão reinou sobre eles. Então o rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre o tributo, e os filhos de Israel apedrejaram com pedras, de modo que morreu. Porém o rei Roboão apressou em subir a sua carruagem e fugiu para Jerusalém. E Israel se rebelou contra a casa de Davi até este dia. Capítulo 11. Quando Roboão chegou em Jerusalém, ele reuniu a casa de Judá e de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, os quais eram guerreiros, para lutar contra Israel, para que pudesse trazer o reino de volta para Roboão. Porém as palavras do Senhor vieram a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a todo Israel, Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis e nem lutareis contra os vossos irmãos. Retornai cada homem para sua casa, porque isto provém de mim. Eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Roboão habitou em Jerusalém e edificou em Judá cidades para a defesa. Ele edificou a Belém, a Etã, Tecoa, Bet-zur, a Socó, Adulão, Gate, Maresa e Zife, a Dorian e a Laquis, a Zeca, a Zorá, a Ijalon e a Hebron, as quais estão em Judá e em Benjamim, pelas fortificadas, cidades fortificadas. Fortificou as fortalezas, pôs nela capitães, armazéns de provisões, de azeite e de vinho. E cada uma delas das cidades ele pôs escudos, lanças, fez sobejamente fortes, tendo Judá e Benjamim ao seu lado.
E os sacerdotes e os levitas que estavam em todo Israel corriam com ele de todos os seus termos, porque os levitas deixaram os seus arredores, as suas possessões, e vieram para Judá e Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os expulsaram da execução do ofício sacerdotal do Senhor. E ele ordenou para si sacerdotes, para lugares altos, para os demônios e para os bezerros que haviam feito. Olha só. Depois desse, todas as tribos de Israel tais dispunham o coração a buscar o Senhor, Deus de Israel. Vieram a Jerusalém para sacrificar ao Senhor, Deus de seus pais. Então eles fortaleceram o reino de Judá e fortaleceram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Durante 3 anos eles caminharam no caminho de Davi e Salomão. Roboão tomou para si como esposa Malate, filha de Jerimote, o filho de Davi, e Abiail, filha de Eliabe, e filho de Jessé, o qual deu à luz a 2 filhos, Jeús e Semerias e Zaão. E depois dela tomou Maaca, filha de Absalão, o qual deu à luz Abias e Atai, Aziza e Selimote. Roboão amou Maaca, filha de Absalão, mais do que todas as esposas e todas as suas concubinas. Portanto, ele tomou 18 esposas, 60 concubinas, gerou 28 filhos e 60 filhas. Jeroboão fez com que Abias, o filho de Maaca, o chefe soberano sobre os seus irmãos, porque ele queria fazê-lo rei. Ele agiu sabiamente, dispensou todos os seus filhos, todas as regiões de Judá e Benjamim, e todas as cidades fortificadas, deu provisões em terra em fartura, e desejou muitas esposas. Vamos finalizar com Salmos 75. A ti, ó Deus, damos graças, a ti damos graças, pois o teu nome está perto. Tuas maravilhosas obras declaram. Quando eu receber a congregação, julgarei retamente. A terra e todos os seus habitantes estão dissolvidos e eu suporto os seus pilares. Eu disse aos tolos, não hajais tolamente, e ao perverso, não levantai o chifre, não levanteis o vosso chifre para o alto, e não falareis com o pescoço duro, porquanto o auxílio não vem nem do leste, nem do oeste, nem do sul, mas Deus é o juiz, ele derruba um e estabelece outro. Olhe, pois da mão do Senhor há uma taça e o vinho é tinto, e é cheio de mistura. Ele derrama o mesmo, mas as suas borras e todos os perversos da terra as torcerão e as beberão. Mas eu declarei para sempre e cantarei louvores ao Deus de Jacó. Todos os chifres dos perversos também cortarei fora, mas os chifres dos justos serão exaltados. Chifres é autoridade, unção. Deus abençoe o seu dia. Vamos agora fazer a nossa oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante dos teus filhos para clamar, para orar, para bendizer o nome, para exaltar o teu nome. Nós lemos a tua palavra, nós somos abençoados com a tua palavra. Nós queremos agora te render graças, louvores. Ah, Senhor, toda a honra, toda a glória do teu nome. Repreende, Pai, toda ação maligna. Nós pedimos que do alto da cabeça à planta dos teus pés o Senhor estenda a tua mão de poder, de misericórdia e de amor, repreendendo toda enfermidade, toda dor que o teu filho esteja sentindo, todo vírus, toda bactéria, saia pelo poder no nome de Jesus. Que haja refrigério, cura para a glória e para o louvor do teu nome. Abre as portas e glorifica o nome de Jesus. Nós dizemos amém. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua história, em nome de Jesus.